Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Hoje à noite eu quero falar sobre a preciosidade de Jesus Cristo. Jesus, esse nome ele é mel para a boca, melodia para o ouvido e alegria para o coração. Amém. Eu quero dizer a vocês que não existe ninguém mais meigo, mais belo, mais lindo, mais santo do que o Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu quero mostrar para vocês que a preciosidade de Cristo, ela transcende o tempo e o espaço e a criação. Pois antes mesmo de existir tempo, espaço, céus e terra, ele já era o eterno deleite de Deus. Amém. Ele já era o regozijo do coração do Pai. Era nele que o Pai se regozijava. Era na pessoa do Senhor Jesus que o Pai exultava. Antes que exista qualquer coisa nesse universo, Deus ele estimou Jesus acima de todas as coisas. Nós não compreenderemos a preciosidade de Cristo até nós não recuarmos a nossa mente e voltarmos para trás, lá na eternidade, enquanto esse universo inteiro ele dormia apenas na mente de Deus, como algo que havia de nascer ainda, havia de ser criado ainda. Enquanto nós não voltarmos para o tempo em que não existiu tempo, nós não compreenderemos a preciosidade de Cristo. Para sabermos a preciosidade de Jesus, é necessário que nós penetremos na eternidade em que Deus, o Criador, vivia na comunhão eterna com o seu amado e bendito Filho. Se nós não recuarmos a nossa mente lá para trás, antes que houvesse qualquer coisa, nem sequer começaremos a sondar a preciosidade de Cristo e não entenderemos sequer a glória de Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que houve um tempo em que não tinha tempo. Isto é, houve um tempo em que o tempo ele não existia. Por mais sólidos que pareçam ser esses montes que vocês vejam hoje, por mais infinitos que pareçam ser os oceanos, e por mais longe que pareçam ser as estrelas no firmamento, houve um tempo em que nada disso existia. O homem, com todos os pensamentos exaltados sobre si mesmo que tem hoje, era uma criatura desconhecida nesse mundo. Mas Cristo, na condição de verbo, já era o eterno deleite de Deus. Ele já era o regozijo do Pai. E nesse tempo da eternidade, antes que você sequer imaginasse, pensasse em existir, Cristo, ele já era o motivo de deleite e de regozijo e de prazer de Deus. O verbo eterno, Deus sempre se regozijou nele, antes que existisse céus e terra ou qualquer coisa. Antes que você sequer aparecesse em cena, Deus já estimou Jesus acima de todas as coisas. E o motivo pelo qual Deus, o Pai, regozijou-se no seu Filho e Ele amou o seu Filho desde a eternidade, é porque Deus, Ele viu as suas próprias perfeições, as suas próprias lindezas, radiando e fluindo do seu amado Filho. E o Pai amou o Filho, e o Filho amou o Pai, e o Espírito Santo poderosamente e pessoalmente apareceu no meio dessas duas pessoas, resplandecente. E o Pai, desde a eternidade, ele olha para o Filho e o coração dele se alegra, porque ele vê as suas próprias perfeições vindo e radiando do seu amado Filho. Lá na eternidade, antes que exista qualquer coisa, o Pai já havia uma alegria eterna naquela comunhão entre o Pai e o Filho. Jesus, antes da sua encarnação, ele deixou isso bem claro. Ele orando na oração mais longa registrada na Bíblia, que é a oração sacerdotal, ele diz: Pai, glorifica-me junto de Ti mesmo, Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vá lá para João, por favor. João capítulo 17. João capítulo 17. Jesus ele sempre foi revestido de glória e de majestade. João 17,
versículo 5. Posso ler? Amém. Diz assim: e agora, isso é Jesus orando ao Pai, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que existisse lua, cosmos, buraco negro, galáxia, antes que existisse céus, terra, tempo e espaço. Jesus, ele é Deus de Deus, luz de luz, co-eterno, consubstancial com o Pai. E ele diz: glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, antes que o mundo existisse. E nesse mesmo evangelho aqui está dito o seguinte, falar para João capítulo 1. Capítulo 1 de João. Veja o que é que diz acerca do nosso Jesus. Diz, capítulo 1 de João, versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2 de João. Diz assim a palavra de Deus. 1 e 2 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, Deus, ele sempre teve regozijo em seu Filho. Existe um autor que diz que ele se converteu a Cristo, que ele é psicólogo, chamado Augusto Cury, e ele vende muitos livros. E ele cometeu a insanidade de dizer que Deus criou o mundo porque Deus estava solitário. Isso é a maior blasfêmia que um pecador pode dizer. Ele disse que Deus criou o mundo porque havia alguma necessidade, porque Deus estava só, e que Ele criou esse mundo porque Ele tinha alguma espécie de carência. Isso é blasfêmia. A Deus sempre foi completo em si mesmo, na união com o Filho, com o Espírito Santo. O coração de Deus sempre foi alegre. Deus não criou o mundo porque havia alguma carência. Ele criou o multiverso, os universos e o homem, que é um cisco de poeira, para mostrar o transbordamento da sua glória, a superabundância do seu poder. Amém, porque Deus, ele sempre foi glória completo em si mesmo, ele sempre se regozijou em si mesmo, ele não precisa de nada. A Bíblia diz que nele nos movemos, andamos e existimos. E Paulo, pregando para os gregos, diz que ele não é servido por mão de homens. Então esse Augusto Cury, o material dele é muito fraco do ponto de vista teológico. Deus não tem nenhuma carência aqui, Deus não depende da gente. Ele sempre foi, Jesus, ele sempre foi o motivo do regozijo de Deus. Se existe uma coisa nesse universo no qual o olho de Deus se enche de lágrimas de alegria, o nome desse regozijo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ele sempre, durante toda a eternidade, ele se regozijou. Não no Jesus, porque Jesus era histórico, no Verbo que se tornou Jesus. Ele amou lá na eternidade, ele guardou o seu Filho como tesouro. Então eu quero que você saiba, antes de você sequer existir, Deus estimou Jesus acima de tudo e de todos. Ele não começou com a Virgem Maria, como nós lemos o texto. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas. Na Virgem Maria, no ventre de Maria, é apenas o Jesus, o Verbo que entrou no tempo e na história, que pode ser contada. Mas antes do ventre de Maria, ele já estava lá no mundo, antes de todas as coisas. Jesus não começou com Maria, ele já existia antes que houvesse qualquer coisa. Só que, queridos, chegou um tempo em que a terra foi criada em sua presente ordem. O sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra seca, e todos os seres foram chamados à existência. E por último, o homem teve o seu corpo formado do pó da terra. E onde é que estava a joia de Deus? Onde era que estava aquele a quem Deus se regozija? Onde é que está a preciosa joia do gabinete? Onde é que ele estava no momento que tudo isso começou a ser criado? Onde é que estava o meu Jesus? Onde é que ele estava? Aqui mesmo em João, versículo 3, vai mostrar onde é que ele estava. 1,3 de João. Diz assim: todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele, por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja o que é que Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, acerca do meu Jesus. Onde era que ele estava na criação?
1,16. De Colossenses. Colossenses 1,16. Um 16 de Colossenses, falando de Jesus aqui. Um 16. Posso ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Irmãos, a criação, vocês sabem que ela é um fato histórico, pois ela aconteceu num tempo em que a Bíblia chama de o princípio. Diz a Bíblia lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus céus e terra. Cristo, o verbo dinâmico da criação, trouxe à existência o que não existia. Tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito sem Ele se fez. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo e a vontade de Cristo trouxe o mundo, concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Essa expressão aqui no capítulo 1, só a primeira frase, capítulo 1, versículo 16, só a primeira frase que diz assim, nele. A primeira frase que diz assim nele, diz assim, todas dizem assim, porque nele, tem todas aqui, porque nele. Essa expressão aqui, nele, denota Cristo como a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu. Quando diz nele, está mostrando que ele é a esfera dentro da qual ocorreu a obra da criação. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, no céu e na terra, tudo residem no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nele foram criadas todas as coisas. Jesus, ele é a fonte originária de todas as coisas que existem nos céus e de todas as coisas que existem na terra. As galáxias dos vastos universos, eles foram obra da mão de Cristo. Deus dava uma ordem, Cristo ia lá e fazia. O verbo fazia. Eu quero dizer que o mundo visível e o invisível são obras do Senhor Jesus Cristo. Os anjos foram criados por Jesus. Tudo que você vê, o que o olho humano é capaz de ver e o que é capaz de não ver, as coisas invisíveis, coisas que estão fora do nosso alcance, do alcance dos nossos sentidos, todas elas foram criadas por Jesus. Tudo se originou no plano e no poder do Senhor Jesus Cristo. O mundo físico que você vê foi criado por Cristo, mas o mundo espiritual também. Eu quero dizer a vocês que não é de admirar que quando Jesus ele veio aqui, não é de admirar que as ondas lhe obedecessem, que as enfermidades aparecessem diante dele, e que com uma ordem toda a criação obedecia à voz do Senhor Jesus, porque ele criou todas as coisas. Por isso que quando Jesus vier aqui para o milênio, todos os animais selvagens vão perder sua ferocidade, porque ele criou todas as coisas. Tudo, as enfermidades desaparecem com a ordem dele, o mar se acalma, os ventos lhe obedecem, porque nele foram criadas todas as coisas. As galáxias, os mundos estelares, os anjos e os homens, todo o universo foram criados por ele. E eu quero dizer que a criação, ela tem uma finalidade. Foi criada por Jesus, certo? Ela foi criada por Jesus. Mas para que Jesus criou? Para que ele criou? Será que ele criou para você? Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, não, como é que Deus criou um universo tão grande desse e colocou um homem num planeta tão pequeno? Eu acho que tem vida dentro do planeta. Por que Deus não ia colocar o ser humano num universo tão grande desse? Deus não ia criar esse negócio para a gente. Quem disse que ele criou para a gente? Aonde está escrito que Deus criou as coisas para a gente? Me mostre. Se vocês quiserem saber por quê, o mundo foi criado por Jesus. Mas para que ele foi criado? Qual é a finalidade do universo? Colossenses vai dizer aqui. Ele vai dizer que tudo foi criado para Jesus, para ele. O finalzinho do versículo 16. Só a última frase do versículo 16. Diz assim, olha. Tudo foi criado por ele e para quem? Ele. Para ele.
Tudo foi criado para Ele. A expressão para Ele indica que Cristo ele é o alvo da criação. Não é você não. Você está pensando que as estrelas, tudo foi criado para vocês. Foi criado para Ele, irmãos. Para Ele. Ele é o alvo da criação. Ele é o Criador e o alvo é Ele. Tudo é a glória dele. Se tem uma coisa que Deus, Jesus, Ele ama mais do que o ser humano, é a glória dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele criou o mundo, foi para a glória dele. Eu quero dizer que o mundo tem uma grande finalidade, é render glórias a Jesus. Essa é a finalidade do mundo. O universo rende a Jesus todo louvor e glória, desde os bilhões de sóis que compõem as galáxias até os micro-organismos que não podem ser vistos ao olho nu. Tudo rende glória a Jesus, que é o Criador, e diante dele todo joelho deve se dobrar, nos céus e na terra e debaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Quando nós contemplamos esse universo à noite e nós vemos acima de nós esse oceano de estrelas que brilha, isso é maravilhoso. É por meio de Jesus e para Jesus que elas brilham. Elas seguem a trajetória, é por meio dele, pelo poder dele e para ele que elas fazem isso. A flor no campo, lá no deserto, que se desabrocha e que ninguém vê e considera, é por meio de Jesus e é para Jesus que ela floresce. Se Deus abrisse os nossos ouvidos para ouvir o cantar dos pássaros, nós ouviríamos uma canção de louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque tudo foi criado para Ele. É isso que a Bíblia diz. Se Deus, irmãos, pudesse mostrar, nós veríamos uma orquestra aqui, nesse mundo inteiro, rendendo glória ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu não me surpreendo com isso, porque lá em Apocalipse eu fico maravilhado com isso, que diz que até as criaturas do mar louvam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos para lá. Porque Ele é o Criador. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 13. Versículo 13. Vê que coisa maravilhosa. Até coisas que estão dentro do mar louvam ao Senhor Jesus. 5,13 diz assim: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Tudo que há no céu, na terra, no mar, rende glória ao Senhor Jesus Cristo. Só que houve um tempo em que o pecado entrou no mundo. Adão e Eva comeram do fruto proibido, que Deus lhe ordenara que não comeram, e eles perderam a sua natureza santa com a qual foram inicialmente formados. E o pecado ergueu-se entre eles como uma barreira e a inimizade com Deus foi estabelecida. E eles se tornaram pecadores, indefesos, corruptos e sem nenhuma esperança. Se Deus tivesse tratado ele e a descendência dele, que somos nós, como nós merecíamos, não restava nada para eles e para nós, a não ser a ruína, a condenação e o inferno eterno. Só que, o que é que Jesus, que já existia antes que existisse qualquer coisa, que depois criou o mundo, quando o pecado trouxe ruína aos nossos primeiros pais, e houve uma separação entre eles e Deus, e quando a raça humana estava mergulhada no pecado e morta, na ignorância e espiritualmente, o que é que o verbo, o que é que a preciosa joia do gabinete de Deus, o nosso amado Jesus fez? O que é que ele, quando a humanidade caiu, o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele deixou a glória que vivera por toda a eternidade na companhia do Pai, desceu a este mundo, a fim de prover salvação a homens perdidos. E ele fez isso, sabe fazendo o quê? Assumindo a natureza humana. Porque teria que ser um representante do ser humano, não poderia ser um anjo ou um ser humano de outra esfera, teria que ser um homem justo para morrer no lugar de homens injustos. E ele foi assumir a nossa natureza humana, foi feito homem. Ele sendo igual a Deus, ele sendo transcendente, ele sendo o Criador dos céus e da terra,
resolveu, por amor de mim e de você, se esvaziar, se fazer carne, habitar entre nós. Sendo o Rei dos Reis, nasceu como servo. Sendo divino, se fez homem. Sendo bendito eternamente, ele se tornou maldito por nós. Sendo adorado pelos anjos nas alturas, se dispôs a ser cuspido pelos homens. Sendo dono e criador de todas as coisas, se colocar no berço de palha, numa manjedoura, para crescer numa carpintaria e morrer numa rua de cruz. Seu nascimento foi a coisa mais linda que existe no universo. Não teve um nascimento tão lindo igual o nascimento do meu Jesus, porque a Bíblia diz que quando ele nasceu, desceu miríades de anjos e disse: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele lhe quer bem. Quando ele nasceu, os anjos disseram: hoje aqui vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Meia-noite, a luz raiou lá em Israel. E a Bíblia diz que quando esse Jesus ele pregava, todos ficavam atônitos diante da autoridade desse carpinteiro humilde da Galileia. Ficavam pasmados e diziam: de onde veio toda essa autoridade e toda essa sabedoria? Sua mensagem trouxe esperança. A palavra de Deus mostra que Jesus proclamou a verdade, porque Ele é a verdade eterna. Jesus falou sobre a vida, mas Ele é a vida. Ele falou sobre libertação, mas Ele é o libertador. Ele é o profeta e Ele é a mensagem. Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício. Ele é servo, mas a Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, Jesus. A sua vida foi um exemplo. Quando Ele chegava a luz da esperança. Os cativos eram libertos, os leprosos eram purificados, os endemoniados ficavam livres, os coxos andavam, e a Bíblia diz que Ele trazia esperança aos desesperançados, libertação para os cativos. É interessante quando eu olho para o meu Jesus Cristo, em sua vida, Ele acolhe os inacolhíveis, abraça as crianças, Ele toca nos leprosos, Ele conversa com os pecadores, Ele dá atenção aos publicanos, Ele recebe as prostitutas, Ele é amigo dos pecadores. Os que estavam perdidos encontravam nele um caminho de volta para Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho. Os que viviam sem esperança encontravam nele uma razão para viver, porque Ele é a razão da nossa esperança. Amém. Quando nós olhamos para a Escritura, meu coração se derrete. Glória a Deus. Porque quando eu olho para o meu Jesus, irmão, até os inimigos tiveram que reconhecer que a vida dele foi sem igual. Quando eu olho para o que as pessoas que o odiavam disseram dele, eu digo: Jesus, tu és incomparável. Parabéns. Judas, que o traiu, disse: eu traí, seguiu sempre. Pilatos, que o condenou, disse: não vejo nesse homem crime algum. A mulher de Pilatos disse: não te envolva com este justo. Durante o ministério dele, quando os soldados foram prender, voltaram doidos, dizendo: nunca ninguém falou como esse homem. O ladrão na cruz, que estava morrendo ao lado de Jesus, disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aqui nenhum mal fez. O centurião que liderou a crucificação dele disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Os demônios se prostravam diante dele, diziam: viesse nos perturbar antes da hora, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E aqueles que o acompanhavam tinham um testemunho não menos eloquente, porque Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. João, o profeta, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o apóstolo, diz: ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Espírito Santo veio para testificar sobre ele. O Pai grita dos céus e diz: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. E os anjos nos céus cantam: ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Se você colocar Jesus, pega aquelas balanças antigas, onde tem aqueles pratos. Se você colocar Jesus Cristo de um lado da balança e colocar a criação de Deus do outro lado da balança, a balança vai pesar para o lado de Jesus Cristo. Pegue tudo que Deus criou, todos os planetas, coloque aqui na balança. Pegue as estrelas. Pegue os 7 bilhões de seres humanos, coloque aqui. Aqueles que viveram de Adão, ressuscitem e os coloquem aqui.
Pegue as crianças que você julgue no centro, coloque aqui. Pegue todos os animais, répteis, animais marinhos, os que voam, coloque aqui do lado da balança. Porque tudo foi criado para a glória de Deus, coloque aqui. Comece a esvaziar o céu e tira os anjos que estão lá. As miríades de anjos, coloque aqui os serafins. Coloque desse mesmo lado os querubins. Coloque desse lado aqui os arcanjos. E coloque Jesus Cristo sozinho desse outro lado da balança. A balança vai pesar para o lado de Jesus Cristo. Porque só uma gota do sangue de Jesus vale mais do que os 7 bilhões de seres humanos que habitam aqui na terra. A mais preciosa coisa no céu ou na terra é Jesus Cristo. Em dar Cristo para morrer por pecadores, Deus deu a mais rica joia do seu gabinete. Uma misericórdia do mais excelente e mais inestimável valor. Eu quero dizer a vocês que o céu não é tão valioso e tão precioso como Cristo o é. Ele é mais valioso do que qualquer céu que existe. Ele é mais valioso. Não existe um céu que seja tão valioso quanto Jesus o é. 10 milhares de mundos, tantos mundos quanto os anjos podem numerar, não tem mais peso que o amor, que a excelência e que a doçura de Jesus Cristo. Eu fico pensando, meu Deus, quão arrebatador, belo é Jesus Cristo. Quão lindo é Jesus. Coloque 10 mil jardins em um só lugar. 10 mil belezas de um jardim do Éden. Pegue 10 mil jardins do Éden e coloque em um só lugar. Ainda assim não teria mais peso e mais beleza do que o Senhor Jesus Cristo. Se nós pegássemos todas as flores, todas as cores, todos os sabores, toda a amabilidade, tudo o que existe, todas as fragrâncias e colocasse em um só lugar, ou com maravilha seria esse lugar, mas mesmo assim seria menor do que o Senhor Jesus Cristo, seria menor do que uma gota de chuva para todos os oceanos, rios, e mares e fontes que existem, comparado ao mais belo e mais querido Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos ter uma visão da glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fico olhando, meu Deus, que misericórdia das misericórdias é essa? Em que tu não desse um anjo, tu desse a mais preciosa joia do teu gabinete para nós. Porque eu fico maravilhado com o meu Senhor Jesus Cristo. É que o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Não existe um segundo de nossa vida que nós cumprimos esse mandamento. Não. A Bíblia diz que nos mostra que nós somos pecadores porque o maior dos mandamentos, que é amar a Deus, nós somos miseráveis, nós nunca conseguimos amar a Deus como Deus merece e deve ser amado. Nós não conseguimos. Não houve um segundo da sua e da minha vida em que nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Mas eu quero dizer que não existe um milésimo de segundo na vida de Jesus em que ele não tenha amado Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Só Jesus amou Deus como Deus merece e deve ser amado. Jesus amou o Pai em cada pensamento e o glorificou em cada palavra e ação. Por essa razão, o Pai diz: esse é o meu amado Filho. Fala para Mateus o que é que o Pai diz acerca do Filho. Capítulo 3. Três 17. Diz assim a palavra de Deus: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. O verbo aqui no grego é eudeukel, que significa ter prazer, se regozijar-se. Acerca de nós, Deus diz assim: esse é o meu amado Filho. É isso que Deus diz a gente, acerca de nós. Quando chega em Jesus, ele diz: esse é o meu amado Filho, em quem eu tenho prazer. Conosco, Deus só tem a primeira frase: esse é o meu amado Filho, que de fato ele nos ama. Com Jesus ele diz: esse é o meu amado Filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ele disse isso também no Monte da Transfiguração. Vai lá para Mateus 17. Capítulo 17, versículo 5.
Diz assim a palavra de Deus: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me compraste. Esse filho amou tanto o Pai, que se dispôs a fazer sua vontade e cumprir o seu eterno plano. E Cristo foi para a cruz, sofreu a indignação de Deus que nós deveríamos ter sofrido. Ele trouxe para nós a eterna retidão. Ele nos redimiu da maldição da lei que nós desobedecemos. E Ele abriu uma fonte purificadora para Deus. Eu quero dizer a vocês que depois que Ele cumpriu o plano eterno de Deus, Ele ascendeu aos céus. E hoje a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, glorioso, majestoso, lindo, poderoso. Encontra-se ali, revestido de glória e majestade, e que os anjos não ousam olhar para a glória de Jesus. Por isso que os 24 anciões, quando chegam dentro dele, só não faz outra coisa a não ser tirar as coroas da cabeça e lançar aos pés dele, que é vencedor. E ele ali se encontra entronizado, glorificado, aguardando até que todos os seus inimigos se tornem capachos dos seus pés. Ali se encontra Jesus, que eu fico maravilhado, eu digo: meu Deus, se nas mãos de Maria Ele era o Salvador, imagina agora que Ele é. Se no chão batido lá em Israel Ele era o Cristo, imagina agora a direita de Deus. Se na casa de José lá, os pés cheios de poeira, Ele era Jesus o Salvador, imagina agora. Por isso que João desmaia quando vê esse Jesus Cristo. Por isso que João treme diante dele, porque João andou com ele 3 anos e meio, os pés cheios de poeira, com o cabelo empoeirado. Mas quando João viu o Cristo da glória, João desmaiou diante dele. Ali se encontra Jesus oferecendo salvação a todos quantos queiram vir a Ele. E Ele encontra-se ali intercedendo por todos nós que neles confiamos. Só que esse Jesus que subiu, a Bíblia diz que é o mesmo que um dia irá descer a este mundo, e Ele retornará a este mundo e haverá de renovar todas as coisas. E essas nuvens, elas aguardam por Jesus ansiosamente, porque no dia que Ele descer, estou falando do arrebatamento, não estou falando da vinda para o mundo, Ele vai descer cheio de poder e glória, e os reinos desse mundo se tornarão o reino dele, e os gentios serão dados a Ele como herança, e as extremidades da terra serão sua possessão, e nós, salvos, desceremos juntos com Ele, porque nós já fomos arrebatados 7 anos antes. E quando Cristo voltar, e lembre-se do que Colossenses diz: tudo foi feito por Ele e para Ele. Quando Ele voltar, Ele estenderá sua mão sobre esse mundo e dirá: meu, foi feito por mim e foi feito para mim. E Ele vai reinar aqui, glorioso. Amém. E se Glória você a Deus, crê em glória a Jesus, Jesus. você vai se arrepender amargamente. Saberá que você estava totalmente errado, caso você não tenha Ele como seu Salvador. O que é que impede você de ir a Jesus, caríssimo ouvinte? Nada o impede de ir a Jesus, a não ser a boa vontade no teu coração. Tu tens feito de Cristo uma pedra de tropeço. Tu tens objetado contra o Filho de Deus, e nós não necessitamos de outra testemunha. Pelo testemunho da boca de Jesus, tu serás condenado por toda a eternidade. Tu tens aborrecido o príncipe da glória. Tu tens desprezado o sacrifício dele. Além disso, isso vai ser uma pronta testemunha para te condenar lá no dia do juízo final. Tu tens desprezado a Jesus. Que coisa desgraçada. Isso é o pior pecado que tem. Quando Deus te lançar para o inferno, tu pensa que Deus vai fazer que as chamas lá serão menos ardentes, sairá refrescando para ti? Claro que não. Pelo contrário, Deus vai afiar a espada dele e vai cravar em ti por toda a eternidade. Pois Deus vai dizer: esse traidor desprezou meu filho. E eu vou mostrar a ele que quem tropeçar nessa pedra, que é Jesus, vai ser espedaçado, vai ser destruído. E sobre quem essa pedra cair, vai ser reduzido a pó, porque é isso que diz a Escritura: Jesus é uma pedra de tropeço. E quem tropeçar nele vai ser despedaçado. E quem essa pedra cair sobre ele, vai ser reduzido a pó. Pensas que Deus vai ser eterno contigo, quando tu não tem sido eterno com o Filho dele? Misericórdia, tu tem traído. Deus vai dizer: esse traidor desprezou o meu filho. Agora eu vou mostrar a ele como é que eu vou fazer com quem maltrata e dá as costas para a minha oferta de salvação. Eu quero dizer que se todos os pecadores escapassem, tu que tens ouvido o Evangelho, não escaparás do inferno.
Se as flechas de Deus errar todos os pecadores, elas vão cravar-se em ti, porque tu tens negado o príncipe da glória. Tu vai ser o alvo especial da vingança toda poderosa, porque negaste o Filho de Deus e fizeste pouco caso da sua morte por ti. E eu quero que você reflita isso. Isso vai ser a tua dor eterna. Essa vai ser a tua dor durante toda a eternidade. O fato de que rejeitaste o Filho de Deus. Tu quebraste a única ponte que poderia te conduzir com segurança para Deus. Tu destruíste o único refúgio que poderia te livrar da ira divina. Já não resta mais sacrifício pelos teus pecados. Pensa que Deus vai mandar Jesus outra vez para morrer por ti quando tu estiveres no inferno. Tu tens um pensamento muito vão, pecador. Ele não vai mandar. Pensas que o Espírito Santo vai descer lá no inferno para te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Claro que não. Não vai fazer mais isso para ti. O que resta para tu é tormento e desprezo eterno, e choro e ranger de dentes. Jesus não virá para o inferno uma segunda vez dizendo: vinde a mim. Ele diz isso agora, mas lá no inferno só vai ser assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ainda eu tenho uma palavra antes de finalizar. Eu quero perguntar a ti que não tem Jesus: teu coração não treme não? Diante da perspectiva de, além de tu quebrar toda a lei de Deus, ainda tu rejeitas o Filho de Deus, desprezas a Ele? Mas eu quero dizer aqui a você que ainda tem tempo. Ainda tem tempo para você. Hoje é o dia da salvação. Amém. Volte para Ele. Volte para aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Você deve voltar ao Redentor hoje e dizer: Senhor, meu Senhor Jesus, eu tenho sido tão rude para contigo ao longo dessa minha vida. Perdoa-me, Jesus. Me toma como teu servo e me livra com essa tua grande salvação, pois eu tenho pecado contra ti. Feliz é o homem que se arrepende de Deus e reconhece sua falta, sua dívida e o seu pecado. Amém. Porque precisa tu, pecador, rejeitar o Filho de Deus. Por acaso ser salvo é uma desgraça? Por acaso ser filho de Deus é uma calamidade? Por acaso ser livre do inferno não é a mais desejável da misericórdia? É verdade. Por acaso ter escrito o nome no livro da vida é uma vergonha? Por acaso ser recebido na glória com festas e aplausos, isso é ruim? É verdade. Se isso for ruim, então rejeitas a Jesus. Se isso for uma desgraça, a misericórdia das mais misericórdias é Jesus, que Deus deu a Ele, que tu possas raciocinar e entregar a tua vida a Jesus. O meu tempo acabou, escapuliu, voou. Eu de bom grado eu cortaria as asas desse tempo para passar a noite inteira falando de Jesus, mas eu não posso. Já escapuliu o tempo. O que eu quero dizer é que Jesus espera por você, de braços abertos, como Ele morreu na cruz para te salvar. E no momento que tu fores a Ele, tu irás ver os anjos de Deus lá nos céus, tocando as harpas e afinando todos os instrumentos, fazendo festa por amor de ti. E tu vai ver que Jesus é a maior joia, e feliz é do homem que fez de Jesus o seu tesouro. Nós temos o tesouro, o nosso tesouro é Jesus. Amém, Ele Jesus. está acima de pai, de mãe, de filho, de filha, de esposa, de marido. A maior riqueza que um pode ter, o nome dessa riqueza se chama Jesus. Pobre do homem que não tem Jesus. Não rejeite o Filho de Deus. Deus abençoe. Amém.